E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar na história de um cara, como posso dizer, um cara que me intriga pra caramba, o apóstolo Paulo. Ele não era nem um pouco comum, né? Começou perseguindo cristãos e do nada, virou um dos pilares da fé e escreveu textos que, tipo, impactam o cristianismo até hoje. Falando nisso, os textos que a gente separou sobre ele, cara, que histórias. Tipo a época que deram o Saulo, um judeu, mas assim, super devoto, fariseu de carteirinha, os cristãos pra ele. Só um problema. E olha, falando em devoção, ele não estava de brincadeira. Era totalmente dedicado ao judaísmo, tanto que você acredita? Ele estudou com Gamaliel, um dos maiores nomes da época. Teve um texto que descreveu o Saulo. Tipo, ele respirava ameaças e morte contra os cristãos, saca? Prendia geral, quis seguir Jesus, até aprovava a execução deles. Que fazem? Pois é, mas o que me deixa de boca aberta é o fervor, a intensidade. Não era só uma crítica, sabe? Era a dedicação total ao que ele acreditava. Ele até se chamava de hebreu, de hebreus, mostrando o quanto a linhagem e a fé dele eram importantes. E por falar em se dedicar de corpo e alma, se preparem que agora a história fica interessante. Imaginem, Saulo indo para Damasco, pronto para aprender mais cristãos, e aí? Pá. Acontece uma reviravolta divina. Essa história da estrada para Damasco é tipo um divisor de águas, né? A luz forte, a voz de Jesus. Essa cena aparece em tudo, pintura, filme. Que mudança, né? De Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo, é como se ele tivesse, sei lá, renascido espiritualmente, até o nome mudou. Essa mudança de nome não foi à toa, sabe? Representa uma mudança total de identidade do propósito. Ele sai de combatente da mensagem de Jesus e de repente dedica a vida a espalhá-la. Caramba. De inimigo a líder dos cristãos. E aí o que o Paulo fez com essa nova missão? Ele virou, tipo, uma força imparável para o cristianismo, fez um monte de viagens missionárias, fundou igrejas por todo o Império Romano e ainda escreveu boa parte do que a gente conhece como o Novo Testamento. Peraí, o cara que antes prendia os outros por causa da fé, agora estava escrevendo cartas mega importantes moldando a teologia cristã. Exatamente, a transformação é surreal. As cartas que ele escreveu sobre graça, salvação, a igreja, são estudadas e debatidas até hoje. O impacto disso tudo é gigante, né? É muita coisa para assimilar. E tudo isso por causa de um encontro na estrada para Damasco. Me faz pensar. Será que mudanças impossíveis assim também rolam nas nossas vidas? Essa é uma pergunta que mexe comigo também. E, falando em mudança, a jornada do Paulo não foi moleza, não. Ele encarou perseguição, foi preso, até teve problemas com gente da própria comunidade cristã. Sério? Os próprios cristãos dando problema para ele, depois de tudo que ele passou. É. Isso mostra que, mesmo em movimentos com o mesmo objetivo, sempre vai ter, sei lá, desencontros, conflitos. É. E o Paulo teve que lidar com isso tudo sem abandonar a missão dele. Mesmo com tanta gente contra, ele seguiu em frente. Ele realmente queria espalhar a mensagem dele. Mas o que será que o motivava, mesmo com tanta dificuldade? Analisando os textos, dá para ver que ele acreditava muito na missão que recebeu, que foi escolhido para espalhar a palavra de Deus, principalmente para os gentios. Os gentios, essa foi uma mudança tanto, né? Levar o cristianismo além da comunidade judaica. Sem dúvida. E E isso causou um reboliço na época, um momento decisivo para o cristianismo. Essa missão do Paulo para os gentios ajudou a moldar a característica inclusiva que a gente vê no cristianismo hoje. Então a gente tem o Saulo perseguidor, com a conversão bombástica na estrada para Damasco, o surgimento do Paulo, o apóstolo e a jornada incrível dele espalhando o evangelho. Mas e aí? Como tudo isso se conecta? Qual a mensagem principal dessa história? Acho que o ponto central dos textos é o poder da transformação. A história do Paulo mostra pra gente que a mudança, mesmo radical, é possível. E mostra também o impacto que uma pessoa pode ter no mundo, mesmo enfrentando desafios e oposição. Agora eu entendo porque a história do Paulo ainda fascina tanta gente. É uma história de convicção, transformação e, no final das contas, de deixar um legado. Um legado que continua influenciando crenças e inspirando milhões. Mas me fala uma coisa, se o Paulo não tivesse passado por essa mudança radical, como será que teria sido a história do cristianismo? Essa pergunta é intrigante. Historiadores e teólogos debatem isso há séculos. Será que o cristianismo teria se espalhado tão rápido, da mesma forma, sem a influência do Paulo? É impossível saber com certeza, mas o impacto dele é inegável. E é isso que torna esse deep dive tão fascinante. Não é só aprender os fatos, é tentar entendê-los e, sabe, explorar as consequências das escolhas feitas séculos atrás. E por falar nisso, acho que a gente precisa dar uma pausa para respirar. Na segunda parte, vamos aprofundar nas complexidades dos ensinamentos do Paulo e nos debates que eles geraram na igreja primitiva. E aí voltamos. A gente estava falando, né, do impacto da conversão do apóstolo Paulo, a missão dele de levar a palavra para os gentios. E agora? Agora vamos mergulhar nas polêmicas, nos desafios que os ensinamentos dele causaram. Sabe que lendo esses textos me deu um estalo.
O Paulo não estava só, tipo, pregando para um monte de gente concordando com a cabeça, né? Ele estava, tipo, entrando em debates teológicos profundos, falando de problemas reais das primeiras comunidades cristãs. Com certeza. As cartas dele não eram só teorias abstratas. Eram respostas a dúvidas e dificuldades específicas que as igrejas que ele ajudou a fundar enfrentavam. Tipo a questão da circuncisão, né? Os gentios que se convertiam ao cristianismo, eles precisavam seguir essa tradição judaica. Essa era uma questão que meu amigo causava muita discussão. Tinha gente, alguns dos primeiros cristãos judeus, que achavam que era essencial, tipo, parte fundamental do pacote. Mas o Paulo, ele defendia que a parada era a fé em Cristo, sabe? Isso que realmente importava, não a obediência à lei judaica. E essa discussão não era só teológica, né? Tinha, tipo, implicações sociais e culturais para essas comunidades. Total. Mexia com a identidade, o sentimento de pertencimento, a relação entre cristianismo e judaísmo. A posição do Paulo nessa treta foi fundamental para que o cristianismo se tornasse uma religião independente, acessível tanto para judeus quanto para gentios. Mas, cara, imagina a resistência, né? O ex-fariseu dizendo que algumas leis judaicas não eram necessárias para a salvação. É claro que teve gente que torceu o nariz. Nas cartas dele, ele responde a acusações, tipo de distorcer o evangelho, questionamentos sobre a autoridade dele. E como ele lidava com esses conflitos? Ele devia ser um comunicador e tanto para conseguir, tipo, navegar esses debates. Se você lê os textos, você vê que ele entendia profundamente o pensamento judaico, o grego, e ele conseguia, tipo, explicar conceitos teológicos complexos de forma convincente e fácil de entender. Uma coisa que me chamou atenção foi a ênfase que ele dava à graça. Essa ideia de que a salvação é um presente de Deus, não algo que a gente conquista com boas ações. Esse é um dos pilares da teologia do Paulo. E era uma ideia revolucionária para a época, né? Que a galera acreditava que Deus só te abençoava se você seguisse as leis religiosas à risca. É uma ideia poderosa, né? É. Ela coloca todo mundo no mesmo nível. Torna a salvação acessível a todos, independente da sua origem ou das suas ações do passado. E se conecta com outro tema central. A justificação pela fé. Ou seja, a gente se reconcilia com Deus através da fé em Jesus, não por mérito próprio. É como se ele dissesse, galera, todo mundo era. Ninguém é perfeito. Mas através da fé em Cristo, a gente pode se reconciliar com Deus. Exatamente. É uma mensagem de esperança, perdão. Uma mensagem que ainda faz sentido pra gente hoje, independente da cultura, do tempo em que a gente vive. Então a gente já viu a graça, a justificação pela fé. Que outras ideias o Paulo defendia? Ele falava muito sobre a igreja como corpo de Cristo, a comunidade de fiéis unidos pela fé em Jesus. Não se trata só da salvação individual, mas de fazer parte de algo maior, uma comunidade, um propósito comum. Isso aí. Ele destacava a união, o amor, o crescimento dentro da igreja. Ele também falava dos diferentes dons que cada um tem na comunidade, todos trabalhando juntos. Que visão bonita. Mas na prática, acho que não devia ser fácil viver esses ideais o tempo todo, né? É, a gente sabe como é. As cartas do Paulo também mostram os perrengues, né? Conflitos, divisões, dilemas éticos nas igrejas da época. Então ele não era só um teólogo, né? Era tipo um pastor, conselheiro, guiando essas comunidades. Qual sentido? Os textos dele dão conselho sobre tudo: casamento, família, justiça social. E é incrível como essas cartas escritas há quase 2000 anos ainda falam com a gente hoje sobre os desafios, as perguntas que a gente tem. É o poder das grandes ideias. Elas transcendem o tempo, o contexto, sabedoria pura para as próximas gerações. Matório, me diz uma coisa. Com toda essa ênfase na graça, no perdão, será que o Paulo em algum momento falou sobre o próprio passado? Sobre o papel dele na perseguição aos cristãos? Boa pergunta. Isso nos leva a um ponto crucial da história de Paulo, conceito de redenção. Depois do intervalo, a gente vai explorar como Paulo lidou com o passado dele e como isso gerou uma mensagem poderosa de esperança e transformação. E cá estamos de volta, pessoal. Para a gente finalizar nosso mergulho no apóstolo Paulo, estou curiosa para saber mais sobre essa ideia de redenção que você mencionou. Pois é, imagina o peso, sabe? Que o Paulo carregava. As lembranças das coisas que ele fez, das vidas que ele afetou antes de se converter. É, realmente. Como ele conciliava esse passado com a missão que ele abraçou? A história dele é uma prova real da força da redenção. A chance de não mudar, ser perdoado, mesmo quem cometeu erros graves. Nas cartas dele, o Paulo, ele reconhece abertamente que foi um perseguidor. Ele chama de o principal dos pecadores, sabe? Caramba. Ele não foge dessa responsabilidade. Na verdade, ele usa isso como um testemunho, sabe? Do poder transformador da graça de Deus. Então está basicamente dizendo, se eu pude ser perdoado, redimido, então existe esperança para todo mundo. Exatamente, é. A história dele vira um exemplo incrível da imensidão, da misericórdia de Deus e da possibilidade de uma mudança de vida mais completa, né? Ele passa de perseguidor dos cristãos a figura central na propagação da fé. Que mudança, né? É.
Esse nível de transformação é inspirador, né? Reforça a ideia de que o nosso passado não precisa nos definir. Total. É uma mensagem que continua ressoando hoje, né? Oferecendo esperança para quem se sente preso por erros, escolhas do passado. A história do Paulo, ela nos lembra que o perdão e a redenção, eles estão disponíveis para todos. Não importa o quão longe a gente tenha se desviado. É verdade. Bom, a gente cobriu muita coisa, né? De Saulo, perseguidor, a Paulo, apóstolo. Dos debates teológicos aos conselhos, tipo, práticos das primeiras comunidades cristãs. Qual é o impacto duradouro da jornada desse homem? Olha, o legado do Paulo tem várias faces. Os textos dele moldaram a teologia cristã, as viagens missionárias dele espalharam a fé. E a história pessoal dele de transformação continua inspirando, né? Se a gente tivesse que resumir, assim, alguns pontos principais, quais seriam as lições mais importantes da história do Paulo? Primeiro, o poder da transformação. A história dele mostra que a mudança radical, ela é possível. Que o nosso passado não dita o nosso futuro. É como aquele ditado, né? Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido. Exatamente. Segundo, a importância da graça e do perdão. Os ensinamentos do Paulo, eles enfatizam que a salvação é o presente. Não é algo que a gente conquista com os nossos esforços. É uma mensagem de esperança, de inclusão que ecoa ao longo da história. E por último, acho que a história do Paulo nos lembra que a convicção, a dedicação podem fazer a diferença no mundo. Com certeza. Apesar de enfrentar oposição, dificuldades, o Paulo se manteve firme na missão dele, né? Deixando um legado que continua moldando crenças e inspirando as pessoas até hoje. É isso aí, pessoal. Nossa imersão na vida do apóstolo Paulo chega ao fim. Vimos o fervor, a transformação, as batalhas teológicas, o impacto que dura até os dias de hoje. É uma história que nos desafia, né? A questionar nossas crenças, considerar as possibilidades de mudança nas nossas vidas e refletir sobre o legado que queremos deixar. Até a próxima. Continue explorando, questionando e mergulhando fundo. Se esse conteúdo abençoou sua vida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão poderosa. Compartilhe com outras pessoas.